Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo. Muitas novidades, hein? Esperando aí, estou bem ansioso por essa festa do dia 18. Também curioso para saber quem vai vir no domingo que vem. Ó, quem sabe uma participação especial também de uma pessoa muito querida. E tenho pensado nesse encontro de Santa Ceia, fazer uma partilha de conversa e de reflexão dentro do mundo espiritual. Está preparado para mergulhar no mundo espiritual? Não fiquem assustados. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Dia de falar um pouco a respeito do mundo espiritual e dos milagres extraordinários que acontecem nele, por ele e através dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 11. Você que está em casa e que nos acompanha pelas redes sociais, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Que você possa reservar esse tempo e esse momento para ouvir essa mensagem, assim como nós estamos fazendo aqui. Que ela possa falar ao seu coração, que ela possa tocar a sua vida e que você também possa ser um difusor. Inscreva-se no canal, siga-nos nas redes sociais e também compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, porque é uma forma também de você abençoar outras vidas. Que o Senhor nos acolha nesse tempo e nós estamos muito felizes por isso. Todos acharam? Atos, capítulo 19, verso 11. Diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam dizendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancou-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Até aí. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelos encontros e reencontros, obrigado pelos abraços, obrigado por essa harmonia, por esse momento e movimento espiritual que acontece na expressão da nossa comunhão e das nossas amizades. Fala aos nossos corações. Ressignifica, Senhor, o nosso olhar. Nos dá sensibilidade a ouvir a sua voz, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós. Fala conosco. É o nosso pedido, é o nosso desejo, queremos aprender contigo. E diante desse pedido, nós agradecemos, porque confiamos em ti. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fala conosco, Jesus. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
O livro de Atos dos Apóstolos é um livro já conhecido por nós, eu já venho conversando e falando com vocês a respeito dos textos. É um livro que traz muitas revelações importantes para a nossa espiritualidade. O primeiro livro, ou melhor, os primeiros livros ou capítulos do livro de Atos dos Apóstolos nos traz revelações profundas a respeito do Evangelho e a respeito de como Deus se manifesta em nós e a partir de nós, quando nós temos essa noção de uma inauguração na história, né, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. É nesse texto dos Atos dos Apóstolos que nós aprofundamos os nossos diálogos nos últimos tempos, a saber a história da igreja neotestamentária, que é esse lugar onde nós sabemos que não se tratava de uma nova igreja surgindo nos primeiros séculos, mas se tratava da mesma igreja, mas agora com uma nova disposição. Uma nova disposição ou uma nova fase que estava sendo inaugurada através ou a partir do Pentecostes. O Pentecostes é esse evento que inaugura a manifestação de Deus sobre as nossas vidas através do derramamento do Espírito Santo. Pela primeira vez na história, nós conseguimos enxergar, a partir do evento, que que o Senhor veio morar em nós, né? A gente não sai mais do inferno, não sai apenas do inferno, mas o céu vem morar em nós. E essa é uma grande expressão da nossa espiritualidade, porque não basta só vencer o inferno ou os infernos, não basta só vencer a maldade, mas saber também que a bondade de Deus habita agora dentro de nós e nós nos templificamos. Não habitamos mais em casas feitas por mãos de homens, porque compreendemos que a casa espiritual e esse lugar de morada de Deus somos nós. Você é um lugar, uma morada de Deus, você é a casa de Deus. E agora sim nós podemos testificar a partir dessas expressões do livro de Atos. É testificado que neste movimento a nova aliança foi feita entre Deus e os homens. E diante disso nós celebramos a Deus, nos alegramos por essa oportunidade que Ele nos dá. O texto que nós lemos no livro de Atos agora mostra o apóstolo Paulo sendo o protagonista desse evento, né? Nós percorremos diversos capítulos e esse novo capítulo mostra o início da peregrinação de Paulo e a visita dele à cidade de Éfeso. Ele está chegando num lugar que tem uma espiritualidade, chegando num lugar que tem uma forma de praticar a sua espiritualidade, a sua religiosidade. E o apóstolo Paulo, quando chega em Éfeso, consegue analisar o que está acontecendo ali como uma expressão de profunda manifestação de um poder espiritual. Embora ele tenha percebido que naquela cidade havia uma manifestação espiritual muito forte acontecendo na vida daqueles e daquelas pessoas que moravam ali, ele também percebeu que essas pessoas se manifestavam de uma maneira diferente daquela pela qual ele gostaria de apresentar aqueles povos e diferente daquilo que ele tinha vivenciado no seu encontro com Jesus. Diante disso, não é mais uma questão de chegar diante de um povo e manifestar àquele povo uma imediata cura física, porque haviam pessoas enfermas naquele lugar. Mas a expressão de Paulo não se dá apenas à cura que acontecia na vida daquelas pessoas que eram tocadas até pelas suas vestes. Havia algo por trás daquele sofrimento, daquela dor que aquele povo sofria. E o que havia por trás era uma manifestação espiritual. Paulo consegue enxergar que há um movimento espiritual que oprimia aquele povo. E ele começa a tentar discernir o que oprime aquele povo. Um povo tão espiritualista estava sendo oprimido, e mais do que sendo oprimido
pelos espíritos malignos estavam enfermos, né? Estavam machucados, estavam feridos. E é nesse ponto que é importante compreender que não se trata dessa imediata cura. Não é Paulo indo lá para curar as pessoas, mas é Paulo identificando que naquele momento, naquela cidade, diante daquele povo e daquela experiência espiritual apresentada, ele teria que confrontar o mundo espiritual. Um confronto no mundo espiritual estava instaurado diante de Paulo apóstolo. E nós estamos falando que os espíritos malignos aqui estavam atuando na vida das pessoas e gerando sobre ela muitas enfermidades. O que é importante, diante de tantas informações, é compreender que o ponto central da minha fala e da minha reflexão parte desse lugar que nós chamamos de confronto espiritual. Porque nós não falamos muito sobre isso. Nós falamos da nossa espiritualidade, que é feita através da nossa relação, né, com Jesus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e a que nós desenvolvemos na nossa oração, as nossas canções, e trazemos a influência dessa relação para as outras relações que nos tocam, né, que estão à nossa volta, e a espiritualidade ela começa a se traduzir, né, a partir dos nossos encontros, das nossas amizades, das nossas reflexões, mas não podemos deixar de lado que existe um mundo espiritual que não quer que esse movimento aconteça. Existe um mundo espiritual que não quer que coisas, né, ou movimentos como esse permaneçam. Por isso existem as opressões do mundo. Por isso que existe um mundo opresso. Um mundo que está indo diante aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é saudável, né? Há um mundo que quer destruir toda a harmonia das nossas relações e quer também destruir toda a harmonia que nós estamos tentando desenvolver com aquilo que o Senhor criou. Então, perceber que o cerne, né, o ponto central desse texto é o confronto espiritual. E perceber que o apóstolo Paulo é o protagonista, e não porque ele é um cara super especial. Ele é protagonista porque ele se abriu a receber o Espírito Santo. Então, lembra, o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo impacta a vida de tal maneira que nós nos tornamos protagonistas nos lugares onde nós chegamos. Temos isso como um exercício natural. Por isso a expressão, né, a nossa expressão nos lugares onde nós chegamos, elas são mudadas mesmo, são diferentes. Porque nós carregamos, né, o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus faz a gente falar diferente, olhar diferente, perceber diferente e ser sensíveis. De maneira diferente com o que nós estamos vendo de fora. Diferente do nosso adversário. E aí que aparece o nosso protagonismo, que é esse protagonismo que nós também vemos na pessoa do apóstolo Paulo. Uma pessoa que é protagonista dessa história porque é portador da graça, portador do Espírito Santo e portador de um poder de Deus que manifesta ou se manifesta na vida deles. Diretamente também sendo impactado na vida das pessoas que o encontram. Porque toda vez que você recebe o Espírito Santo, ou você se abre para que o poder de Deus se manifeste na sua vida, ele não para em você. E, na verdade, ele transborda e toca as vidas que estão à sua volta. Então, um verdadeiro cristão impactado pelo Espírito Santo transforma as vidas que estão à sua volta e influenciam eles aos céus, né, disponíveis, ou a espiritualidade que é essa grande graça de Deus em nossas vidas, dispostas às nossas vidas. Então, nós influenciamos pessoas. Nós somos protagonistas na história. Nós temos também, é difícil usar essa palavra, mas temos uma responsabilidade, principalmente diante de um mundo que sofre, de sermos atores, né, relevantes, de salvação, de transformação, de cura. E por que também não dizer atores proféticos numa nação tão perturbada por espíritos malignos? Vocês compreendem isso? Atos 19, no versículo 13,
está dizendo claramente, alguns judeus que andavam expulsando os espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno a vocês que saiam imediatamente. Esses judeus que tinham práticas de exorcismo, e aí é bom a gente compreender o momento histórico, haviam judeus que visitavam aquela cidade. E eles iam para exorcizar aquelas pessoas que estavam sendo perturbadas pelos demônios. E eles faziam as suas práticas, mas percebendo que havia um poder maior do que tudo aquilo que eles conheciam, tinham dificuldades. E, de repente, eles começaram a discernir. E, por conta da dificuldade, eles se aventuram a usar a mesma maneira que o apóstolo Paulo fazia para salvar aquelas pessoas, para curar aquelas pessoas, ou para livrar aquelas pessoas dos espíritos opressores. E eles começaram a imitar Paulo. E eles começavam a dizer diante dos endemoniados, dizendo assim: olha, em nome de Jesus, aquele do apóstolo Paulo, saiam desse corpo, saiam dessa vida. Começaram a usar o exercício dessa exposição como um objeto, como quase como eu posso dizer, um objeto de manipulação para que aquelas coisas fossem transformadas. Eles olharam para o apóstolo Paulo não sabendo o que o apóstolo Paulo carregava em si, mas achava que era só um instrumento mágico. É só falar em nome de Jesus que o endemoniado é liberto. É só falar em nome de Jesus que todas as potestades caem por terra. E não é assim, meus irmãos, nós sabemos. Então, quando compreendemos que há um mundo espiritual, precisamos também compreender que, diante desse mundo espiritual, existem pessoas que estão dispostas a se colocar à disposição de um espírito. E esse espírito é o Espírito de Deus. Diante de muitos outros espíritos, com tantas intencionalidades, existem pessoas que estão dispostas a ser protagonistas na história, inspiradas pelo Espírito de Deus em vossas vidas. E aí nós vamos ter que compreender o cenário. Porque nos estranha, a gente fala muito pouco sobre isso, então o cenário que estava acontecendo e por trás daquelas forças, poderes e energias, aqueles povos, ou aquele povo de Éfeso, compreendeu que existia uma energia, uma força, que era impessoal. E hoje nós sabemos também que existem energias e forças que são impessoais. O que é uma energia e uma força impessoal? Por exemplo, respira aí fundo. Quando você respira, o que entra aí dentro do seu pulmão, dos seus pulmões, é ar. Ar é uma energia impessoal. O fogo é uma energia impessoal. A terra, né? O solo é uma energia, produz vida, né? Se bem manipulado, pode trazer para nós instrumentos, né, objetos para a nossa subsistência. O solo é uma energia impessoal. E por que impessoal? Porque ele não tem coração, né, gente? Não tem, vamos usar o termo, não tem alma, né? O sol não tem alma. Mas são energias que podem ser manipuladas também. E a gente faz isso, guardadas as proporções, muito bem. Por exemplo, hoje a gente consegue tirar a energia do sol, da luz do sol. É possível também tirar energia do ar. Embora o Brasil está muito atrasado nesse processo, né, de energia eólica, né? Mas hoje eu não quero falar de teologia ecológica. Precisamos falar sobre isso. Né, mas compreender que existe também forças, né, e energias e poderes que são impessoais, podem ser manipulados
e sempre, obviamente, com muito cuidado, com muita sabedoria, porque é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus para nós. Deus nos deu a terra, nos deu o ar, nos deu as coisas para que a gente possa desfrutar dela e cuidar também de cada uma delas. Então, perceba, né, que estas energias impessoais, elas não têm critérios morais. O sol não vai olhar para você e falar assim, para você eu não vou nascer hoje. A chuva vai falar assim, hoje eu vou cair só na cabeça de quem? Na cabeça do Rafael. A gente não tem aquela história do gibi, sabe? O personagem que anda com uma nuvem na cabeça, assim, carregada. Né? A chuva, as nuvens, essa energia impessoal, ela não fica te punindo, porque ela não tem coração. Poxa, chovi na sua horta a semana inteira, está dando fruto aí, você nem lembrou de mim, também não vou chover mais. Não é assim que acontece. Embora há muitas pessoas que se curvam às energias do universo. Né? Tem muita gente que está se curvando às energias do universo. É complicado, né? Mas chegamos a esse ponto. Há pessoas que se curvam a energias impessoais. Agora, existem também poderes e energias e forças pessoais. Há energias, poderes e forças que igualmente afetam a vida humana. E é nesse lugar que nós entramos nesse mundo espiritual, né, que eu tentei, né, deixar vocês assim mais apreensivos. E por que existe um mundo espiritual? Porque existem forças e energias pessoais que afetam a vida humana. Existem espíritos. Nós vivemos, e nós falamos pouco disso, que vivemos num mundo habitado por espíritos, por energias, por poderes que são cruéis, que são maléficos, que têm as suas intencionalidades. E estes espíritos impessoais, eles, na minha opinião, não são como os espíritos... Esses espíritos pessoais não são como os espíritos impessoais. É melhor a gente não manipular muito isso, não. Ou, se você vai manipular, saiba o que você está fazendo ou onde você está entrando. Porque manipular esses espíritos é necessário uma certa compreensão de como eles funcionam, qual é a ordem desse relacionamento com outros espíritos. E a Bíblia Sagrada vai nos indicar que a ordem de relacionamento com outros espíritos indica uma troca de favores. Essas forças, elas cobram favores, elas exigem devoção, exigem os seus sacrifícios. Se relacionar com essas forças é compreender também que elas vão prestar contas de tudo aquilo que lhe foi exigido. Então, é muito perigoso manipular forças e espíritos pessoais, porque em algum momento elas vão prestar contas. E Paulo apóstolo, quando vê esse povo que manipula espíritos, poderes e energias espirituais, que são de alguma forma animadas, esse povo agora começa a ficar escravizado desse movimento, porque perde favores e depois não consegue fazer o sacrifício compatível com aquilo que a entidade pede. Entende? E diante desse processo ficam escravizadas, sofrem as consequências. Quando Paulo apóstolo olha para esse povo, ele vê não um povo enfermo, mas vê um povo escravizado por espíritos malignos. E quando ele chega diante daquele povo, ele diz: esse povo está doente porque sofre essa opressão. E eles precisam ser curados. Agora, as forças e poderes e energias pessoais precisam se movimentam de maneira diferente sobre aquele povo. E, por último, o que eles também compreenderam, e a Bíblia é muito clara, esse texto, na verdade, é muito claro em mostrar para cada um de nós, é que eles também descobrem que há um universo de energias impessoais
de energias pessoais, e diante de todo esse universo de energias impessoais e pessoais, existe um nome que é sobre... Existe um nome que detém toda a autoridade sobre esses espíritos, sobre estas energias e sobre esses poderes. Eles conseguiram compreender, através do movimento do apóstolo Paulo, que existe um nome que tem autoridade sobre tudo aquilo, todo aquele mundo espiritual que eles acessaram. E esse nome é o nome de Jesus. A autoridade máxima sobre todo o universo, o multiverso e as expressões espirituais e as energias e os poderes se curvam diante de um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Essas pessoas compreenderam isso. E quando essas pessoas de Éfeso sabem disso e que são assoladas pela cobrança dos espíritos malignos, a primeira coisa que elas tentam é usar o nome de Jesus para se livrar da opressão que elas estão vivendo. E elas se dirigem. E elas estão aqui chamando, na verdade, confrontando os espíritos malignos, e elas dizem, como nós lemos no capítulo 19, no versículo 13, o que está escrito: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Só que deu ruim. Porque essas pessoas não tinham recebido o Espírito de Deus. Elas não estavam cheias do Espírito de Deus. E aí, se a gente não estiver cheia do Espírito de Deus, a gente não tem que entrar em guerra nenhuma espiritual. Porque a gente não está preparado para isso. Aí o que acontece? Versículo 15. Num determinado dia, o espírito maligno respondeu: opa, Jesus eu conheço. O apóstolo Paulo eu sei quem é. Mas e vocês? Quem é você? Na fila do pão. É engraçado até aí, porque o que acontece depois a gente leu também. Aquele endemoniado, aquela pessoa possuída, olha para aqueles homens e atacam aqueles homens. Eles apanham daquele endemoniado. Eles saem daquela casa envergonhados, nus, sem roupa. Saiam daquela casa assim, debaixo de uma vergonha pública, porque manipularam o nome de Jesus da maneira errada. E o alerta do texto indica que nós não podemos manipular entidades espirituais sem a compreensão do seu funcionamento. Tudo que você pedir lhe será cobrado. Essa é a lógica das entidades espirituais. Tudo que você pedir lhe será cobrado. Lhe será cobrado um tipo de sacrifício. E ele deixa muito claro que os espíritos não só reconhecem Jesus como essa autoridade máxima no mundo espiritual, mas também eles sabem quem é de Jesus e quem não é. Quem é de Jesus e quem não é. Então, com o mundo espiritual, a gente não brinca. Porque até os espíritos malignos sabem reconhecer se você é de Deus ou se você não é. Se você está do lado de Jesus ou se você não está. E a pergunta é: quem tem legitimidade, Rafa, para usar o nome de Jesus? Quem é que tem legitimidade? E isso é algo que eu não sei se a gente está plenamente consciente que existe um mundo povoado por espíritos. E muitos deles, quase na sua totalidade, têm intenções destrutivas. O único espírito que não cobra favores é o Espírito de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. É o único Espírito que não nos cobra favores, porque Ele veio derramar sobre nós a sua graça. Não tem troca. Ele
derramou o seu Espírito sobre nós, de graça. De graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E é diante dessa graça derramada sobre as nossas vidas que somos impactados de tal forma que recebemos de Deus a autoridade sobre todos os principados e potestades desse mundo tenebroso. Nenhum outro espírito, somente o Espírito de Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aquele que usa o nome de Jesus indevidamente, como no texto, foram envergonhados, e assim serão. Usar o nome de Jesus de forma indevida serão envergonhados. E, infelizmente, meus irmãos, no nosso Brasilzão aqui, no nosso país, tem muita gente fazendo isso. Infelizmente, a gente está vivendo uma... Não sei se o termo é apropriado, mas é uma avacalhação, assim, generalizada, a usar ou a se colocar à disposição de um uso indevido do nome do nosso Senhor e Salvador. Generalizado, usar o nome de Jesus em vão. Pastores, políticos, padres, né? Vou falar desse campo aí chamado evangélico, cristão, seja lá o que for, usar o nome de Jesus em vão para oprimir pessoas, para conseguir voto, né? Usar o nome de pessoas para manipular, né, consciências. Usar o nome de Jesus em vão. Poxa, eu sei, tem muita gente que quando vê uma situação dessa, eu recebo perguntas assim, e aí, Rafa, e agora? O que a gente vai fazer num cenário desse? O que faz com uma pessoa dessa que usa o nome de Deus em vão? Eu respondo, meu irmão, não faz nada. A gente não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada porque, na verdade, não é o nome de Jesus que está sendo envergonhado, são as pessoas que usam o nome de Jesus, elas serão envergonhadas. E serão envergonhadas por Jesus? Jesus vai jogar eles à vergonha? Não. São os espíritos pelas quais elas servem. Compreende? Que existe essa dimensão no mundo espiritual que, a partir da forma como você se comporta, ou você se salva ou você se pune. Atos 19, 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, na cidade, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quando as pessoas tomaram consciência disso que a gente está conversando aqui, o nome de Jesus passou a ser engrandecido. E no versículo 18, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Confessavam publicamente as coisas das quais eles tinham cometido e que eram vergonhosas. As suas más obras eles levavam, eles queimavam, né, publicamente. Aí você pode também percorrer o texto e não é o que eu vou fazer hoje porque eu preciso encerrar. Porque é impossível, meus irmãos, praticar más obras e ainda assim se esconder atrás do nome de Jesus. É impossível. É impossível praticar más obras e continuar achando que Jesus vai mascarar essa persona, né, que manipula. Não. Né, na forma popular, né, não dá para a gente viver mascarado. Não é possível praticar más obras e tentar utilizar a autoridade do nome de Jesus num mundo espiritual. Não é possível. Por que não é possível? Porque sempre a casa cai. Vai chegar uma hora que a casa vai cair. E eu louvo a Deus que a casa cai. Eu dou graças a Deus que a casa cai. Graças a Deus que a casa cai e glória a Deus, né? Glória a Deus que a casa vai cair para estes.
Glória a Deus que a casa vai cair, porque eles serão expostos e envergonhados. Não pelo seu entorno, mas expostos e envergonhados pelas suas decisões e pelas formas de tentar manipular o nome de Deus ao seu bel prazer. Isso é muito perigoso e também eu posso celebrar a Deus que a casa cai, porque também é uma oportunidade para aqueles que foram envergonhados se arrependerem. Se arrependerem de ter usado o nome de Jesus indevidamente. Aqueles que tomam consciência do seu erro, eles queimam publicamente os seus acordos com o inferno. Essa é uma forma de marcar posição no mundo espiritual. Fingir que a gente é cristão e continuar, sabe, um crápula lá fora, não muda nada. Fingir que é cristão e ser um sujeito inescrupuloso, hostil, ser um sujeito que manipula sentimentos e pessoas, fingir que é cristão e ter hábitos desregrados, fingir que é cristão e ter hábitos desagradáveis, fingir que é cristão e ter esse tipo de comportamento não é ser cristão, é só fingir. E fingir, dentro de uma ótica natural, parece fácil, né? Tem muita gente que finge. Na verdade, muita gente não vou nem ficar apontando o dedo. Eu também já fingi muito. Entendeu? A gente faz aquela cara de sonso e acha que está enganando o povo. Que está enganando as pessoas. A gente pode enganar muita gente, mas não todo mundo. E, assim, para quem já foi sonso como eu, reconhece outro sonso. Eles se reconhecem. Né? Tem gente que, às vezes, vem tentar passar a perna, assim. Você está no cotidiano aí, vem tentar, né, com conversinha fiada. Né? Se pudessem comprar minha confiança, o tapinha nas costas eu já teria comprado. Chaveco barato já teria comprado. Porque um louco reconhece outro louco. Eu já passei maus bocados e também já fui exposto pelas minhas vergonhas e pelas coisas que construí que não foram coerentes com aquilo que o Evangelho realmente tinha produzido. Mas eu me coloquei à disposição e se tem alguém muito dedicado a viver o que prega, sou eu. Porque nesse ponto eu só posso responder por mim. E eu quero inspirá-los para que vocês, de fato, sejam dedicados a viver o que você realmente prega. E não ser uma pessoa aí mascarada publicamente. Não caia nesse erro de manipular a espiritualidade que nós estamos construindo aqui na relação com Deus. Cuidado com isso. Desista, né, desses caminhos. Na verdade, decida o seu caminho. Diante de Deus, o que você quer? O amor ou os infernos? Diante de Deus, o que você quer? Você quer a graça de Deus ou a prisão, ou o aprisionamento aos seus desejos? O que você quer? Você quer o perdão de Deus, a graça, o amor de Deus, ou viver a miséria da vida? É nesse lugar que nós nos dispomos à mesa do Senhor. É nessas condições que nós chegamos à frente de uma mesa. E é na mesa do Senhor que nós olhamos a oportunidade de ressignificar os nossos movimentos. E é o que acontece nessa manhã. Nós estamos diante da mesa do Senhor. E diante da mesa do Senhor, a voz do apóstolo Paulo ecoa nos nossos corações, fazendo alusão ao que aconteceu na última ceia de Cristo. Examine-se a si mesmo. E é o que a gente está fazendo com essa pregação aqui. A gente está olhando para dentro e tentando entender o que está acontecendo aqui, como que a gente está performando no mundo. Examinem-se a si mesmos. Mas não parem.
Porque quando a gente se examina, a gente se assusta. Tem um monte de coisa aí que precisa realmente mudar. Mas o Senhor está falando, e depois coma do pão. Não é para você se examinar e se afastar da mesa. Pelo contrário, é para você se examinar, reconhecer a sua condição, pedir perdão, compreender que falhou. Mas depois de tudo isso, sente-se à mesa. Porque o louvor que Deus escolheu hoje é para partir o pão mesmo. Assim. Partir o pão para que os olhos, os nossos olhos espirituais se abram e para que nós possamos reconhecer quem verdadeiramente Jesus é. Diante da mesa exposta, nós podemos compartilhar o pão vivo que desceu do céu. Nesse momento você vai receber o pão. Você também vai receber o cálice da nova aliança de Cristo Jesus, feita por nós, para nós, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, receba o pão, receba o cálice. Eu peço para que você não coma e beba do pão e do cálice até que todos se sirvam, para que nós possamos fazer isso de maneira conjunta, ok? Louvamos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Esse é o corpo de Jesus que foi partido por nós. Te louvamos, Jesus. Obrigado. Obrigado por nos dar novas oportunidades. O apóstolo Paulo, sempre desagradável, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 17, ele diz assim: entretanto, nisso que vocês estão vivendo aí, essas coisas que vocês estão praticando aí que não são boas, eu não elogio a reunião de vocês, porque a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que vocês se reúnem como igreja, e pior, a divisão entre vocês. E de certo ponto, ou certo modo, é necessário que haja divisão entre vocês, porque a gente consegue entender quem é e quem não é. Quem é de Jesus e quem não é. Por isso é importante discernir que há realmente essa divisão, mas o nosso esforço é para que não haja, para que haja transformação nessas vidas, que são identificadas como aquelas que se afastaram do coração de Deus. É necessário que haja divergência entre vocês para que possa ser conhecido quais de vocês são aprovados, versículo 19. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Nesse momento aqui, não é para a gente encher, pensar, comer sozinho. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns aos outros. E é por isso que a gente espera todo mundo a ser servido. Assim, se a gente for dessa maneira, cada um fica com fome, e o outro pode se embriagar, a gente não está junto. Será que vocês não têm casa para comer e beber? O apóstolo Paulo falando. Ou vocês estão desprezando a igreja de Deus e estão humilhando aqueles que nada têm? O que direi? Não vos elogiarei por isso. Certamente não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Com seus olhos fechados, esse pão, que deixa de ser tão somente uma substância natural, mas passa a ser a representação do corpo de Jesus partido por cada um de nós.
um corpo sofrido de dores. Diante de mim, diante de cada um aqui presente, um corpo partido. Pelas condições que chegamos a essa mesa, encontramos um Deus que se sacrificou para nos dar uma nova oportunidade, para nos dar o seu perdão, para nos dar uma vida nova. Por isso, coma desse pão, mas coma em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode comer. Santo, Santo Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o seu nome, pela sua entrega, pelo seu favor de graça e imerecido. O Senhor nos acolheu e nos tornou filhos, merecedores do seu sacrifício. Por isso não queremos desprezar a sua entrega por cada um de nós. Sempre que comemos desse pão, nos lembramos, trazemos a memória de Cristo Jesus e do seu sofrimento, da sua entrega, da sua graça derramada em cada um de nós. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando beber, bebam em memória de mim. Porque depois do seu sacrifício, vem uma vitória. Depois da entrega de Jesus por nós, a morte não tem mais a última palavra, porque a vida de Deus venceu. E a vida de Deus, inaugurada no Pentecoste, no derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas, inaugurou a oportunidade de sermos cheias e cheios da graça, do amor e da plenitude divina. Deus não tão somente venceu a morte, mas veio morar em cada um de nós. Esse cálice é a nova aliança que fazemos com o Senhor Jesus. Façam isso, bebam desse cálice em memória de Jesus. Bebam, pode beber. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele veio morar em nós. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Te louvamos. O cálice da nova aliança, que restaura o sorriso no rosto. O cálice da nova aliança, que renova a nossa comunhão com o nosso Criador. O cálice da nova aliança, que nos dá a oportunidade de relação com as energias e poderes inanimadas que foram frutos da criação de Deus. O cálice da nova aliança nos faz retomar a nossa relação com a natureza,
com os animais, com o universo. E fazemos isso, ou esse exercício em nome de Jesus, como cuidadores de tudo e de todos. Não precisamos mais de nenhum trato com outros poderes na região celestiais que não seja o poder de Deus, favorecido a nós pela graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por um tempo como esse, por um acolhimento tão extraordinário que o Senhor nos dá nesse encontro. Celebramos a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Com as suas mãos levantadas, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam abençoados, impactados por essa presença, que você possa sair para uma semana nova, abençoada, acolhedora, saudável. Que o Senhor renove o seu sorriso, a sua esperança, o seu olhar, que sejam dias especiais, grandiosos, todos eles acolhidos pelo poder, pela graça e pelo amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Vão em paz, estejam em paz, recebam a paz. Como disse Jesus, a minha paz vos dou. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Aleluia.